Olá galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, tá? Dessa vez a gente vai falar sobre uma operação com conjuntos chamada menor complementar, tá bom? Veja só, nós já estudamos a intersecção, a união, a diferença entre conjuntos, a diferença simétrica e agora, por último, menor complementar, tá? Bom, para vocês entenderem melhor o que é menor complementar, eu vou fazer uma explicação bem lenta para vocês terem um pouquinho mais de noção sobre isso, tá certo? Imaginem os seguintes conjuntos. Vamos dar alguns exemplos aqui de conjuntos. Faz de conta que o conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, tá certo? Que o conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Que o conjunto C é o conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 4. Que o conjunto D é formado pelos elementos 3 e 4, tá certo? E o que eu quero explicar para vocês é o passo a passo de como essa operação é formada, tá? Como nós já estudamos outras operações, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Imaginem só. É fácil vocês perceberem que eu posso dizer para vocês o seguinte, que o conjunto B unido ao conjunto C é igual ao conjunto A? Verifique direitinho aí, tá? O conjunto B é formado pelos elementos 1 e 2. O conjunto C, 2, 3 e 4, tá? Então veja só, eu posso dizer isso? B unido a C é igual a A. É verdade isso, não é? Veja só, se eu unir B com o conjunto C, eu vou ter 1, 2, o 2 eu não preciso repetir, 1, 2, 3, 4, que é o próprio conjunto A. Isso quer dizer que o conjunto C completa o conjunto B para ele ficar igual ao conjunto A, tá certo? Do mesmo modo que eu poderia escrever isso daqui, B unido a D é igual a A, tá? Olha só, o conjunto B é formado pelos elementos 1 e 2, o conjunto D é formado pelos elementos 3 e 4, tá? E B unido a D é igual a A, porque fica 1, 2, 3, 4, o conjunto A. Tá? Isso quer dizer que o conjunto D também completa o conjunto B para ele ficar igual ao conjunto A. Ele complementa, tá certo? Então eu poderia também me aprofundar dizendo para vocês que os conjuntos C e D completam, são duas possibilidades de completar o conjunto B para ele ficar igual ao conjunto A. Então eles são conjuntos complementares, tá? Mas veja só, o conjunto C, vocês vão perceber que ele tem um elemento aqui, que é o elemento 2, que é desnecessário, tá bom? Esse conjunto C, ele completa o B para ele ficar igual a A. Só que ele tem um elemento que não tem necessidade de estar ali. Ele é um complementar de B em relação ao conjunto A. Só que ele tem um elemento 2 que nós já utilizamos, porque B já tem o elemento 2, tá? E o conjunto D, ele só tem o que o B precisa para ficar igual ao conjunto A. Então ele é um complementar, só que ele é menor, tá certo? Ele só tem o que o conjunto B precisa para ficar igual ao conjunto A, tá? Então o D é o menor complementar, tá certo? Então o conjunto C é um complementar, ele completa o conjunto B para ficar igual a A, só que ele tem mais do que o B precisa, tá certo? E o D, ele tem apenas o que o B precisa para ficar igual a A. Portanto, o D é o menor complementar. Bom, agora vamos definir isso direitinho, já que a explicação já foi dada. O que seria o menor complementar? A gente representa o menor complementar assim, ó. O menor complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. Tá certo? É como se eu quisesse animar a coisa dizendo, olha, o conjunto B quer ficar igual ao conjunto A. Tá certo? Pronto. Então, olha só. O menor complementar de B em relação a A é o que o conjunto B precisa para ele ficar igual, ou seja, para ele ter todos os elementos que o conjunto A já tem. Isso quer dizer que o menor complementar de B em relação a A é um conjunto que tem apenas, porque eu estou falando do menor, é o menor conjunto, tá bom? É um conjunto que tem apenas os elementos que estão em A e que ainda não estão em B, tá certo? Eu vou repetir isso porque é uma operação já estudada por nós. É o que o A tem e que o B ainda não tem. Ou seja,
os elementos que estão em A e que não estão em B. Essa é a operação de diferença que nós estudamos anteriormente, tá? Então fica essa fórmula bacana aqui para vocês entenderem o que é o menor complementar de B em relação a A, tá bom? Bom, mas não é só isso não. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Imaginem só. Se o conjunto X fosse um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto Y fosse formado pelos elementos 0, 1 e 2, alguém poderia imaginar o seguinte: bom, quem é o menor complementar de Y em relação a X? Bom, usando a fórmula, eu aprendi que é X menos Y. Só que se a gente for fazer X menos Y, vai ser apenas o elemento 3, tá certo? Bom, e onde está o erro aqui? Está porque se o conjunto Y quer ficar igual ao conjunto X e a gente diz que só falta nele o elemento 3, imagine só que absurdo. Se eu colocasse o elemento 3 no conjunto Y, ele não ficaria igual ao conjunto X. Por quê? Porque existe esse probleminha aqui, tá bom? Então o conjunto Y ele nunca vai ficar igual ao conjunto X, já que ele já tem um elemento que o X não tem. Por mais que a gente una o conjunto Y a outro conjunto, ele nunca vai ficar igual ao conjunto X por conta desse elemento. Ou seja, o conjunto Y não pode ter algum elemento que o X não tenha, tá certo? Isso é fácil de ser resolvido assim. Vou apagar aqui para a gente colocar algumas observações, tá? Eu posso representar assim. Se eu tenho um conjunto A, aqui, e aqui eu tenho um conjunto B, eu poderia dizer para vocês que o complementar de B em relação a A é o que o A tem e que o B ainda não tem. E que por diagramas o que está em A e que não está em B é essa região daqui de fora que foi achurada. Tá bom? Bom, então, observações importantes que a gente não pode esquecer. Observações. Tá bom? A primeira delas. O complementar de B em relação a A é dada pela operação A menos B. Tá certo? Mas eu não posso esquecer desse detalhe que eu dei o exemplo entre os conjuntos X e Y. Olha só. Existe o menor complementar de B em relação a A se e somente se o conjunto B está contido no conjunto A. Ou seja, todos os elementos do conjunto B precisam ser também elementos do conjunto A. Senão, o conjunto B nunca vai ficar igual ao conjunto A, tá bom? Uma outra observação muito importante, tá? Outra observação. Amiguinhos, se eu quiser complementar um conjunto A em relação ao nosso conjunto universo, nós já estudamos conjunto universo, tá bom? Eu não preciso colocar esse conjunto universo aqui não. Eu posso dizer só complementar de A, tá bom? Quando falta aquele outro conjunto, a gente já entende que é o conjunto universo. Aí eu poderia escrever esse A aqui embaixo também, ó, complementar de A. Ou também, uma outra forma, eu poderia dizer para vocês que aqui é o complementar de A. Também poderia escrever assim, ó, A', tá bom? Vocês estão lembrados que quando nós estudamos os conjuntos numéricos, nós falamos de conjunto dos números racionais e também falamos do conjunto dos números irracionais. O símbolo Q e Q', essa linha é justamente para dar uma ideia para a gente de complementar em relação ao nosso conjunto universo, que ali é o conjunto dos números reais, tá bom? É o conjunto dos números reais. Então essas são as formas que a gente tem para representar o nosso conjunto universo, tá certo? O complementar em relação ao conjunto universo. Eu também poderia colocar o conjunto A com uma barrinha assim, tá bom? Então isso é a ideia que a gente tem de menor complementar de um conjunto. Próximo passo, partir para as atividades, tá certo? Um abração para vocês, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Um abração e até a próxima!